Só pelo fato de ser a Virgem Maria, não é do Pai. Esse sinal que apareceu no céu não é do Pai, não procede do Eterno. O Eterno não ia trazer uma imagem no céu para servir de adoração à Virgem Maria. Não importa que alguém disse que é a Virgem do Apocalipse, ainda que fosse, porque o Pai precisaria de imagem no céu, para que o Pai faria uma imagem no céu, para servir de idolatria, para servir de adoração. Não é do Pai. Essa imagem no céu não procede do Eterno. Jamais o Eterno traria imagem de santo algum, de ídolo algum no céu. Jamais o Eterno traria imagem alguma no céu. Quando ele diz para não adorar imagens, porque ele traria uma para o pessoal dizer que a Virgem Maria não é a Virgem Maria, não é a Virgem do Apocalipse, não foi o Eterno que colocou aquela imagem no céu. Aquilo procede de Satanás. Satanás colocou aquela imagem no céu para a Virgem Maria receber a adoração dos últimos tempos, a adoração dos últimos dias. O Espírito Santo alerta vocês. Como que o Pai fala contra a adoração à imagem, e o Pai traria uma imagem no céu, só porque existe a Virgem de Apocalipse? O Pai nunca faria isso. O Eterno jamais faria isso. Ainda mais que o Pai disse: bem-aventurado é aquele que crê, não é aquele que vê. E quando o Pai fala da Virgem do Apocalipse, o Pai não deixou nada marcado no céu. Marcaram para entender, mas não foi o Pai que deixou nenhuma virgem marcada no céu. Não deixou nenhum animal marcado no céu. Simplesmente as estrelas informam. Pessoas foram lá e marcaram. O Pai não tem nada a ver com esses animais no céu. O Pai não tem nada a ver com essa virgem no céu. O Pai não tem nada a ver com imagem no céu. O Pai não tem nada a ver com marcação no céu. Porque ainda que não fosse marcado, o Pai sabia o que cada estrela significa. O Pai sabia o que cada agrupamento de estrela quer dizer. E quando a pessoa tem entendimento pelo Espírito Santo, não precisa marcar nada, não precisa consultar nada, não precisa de astronomia, não precisa de astrologia, não precisa estudar astro, não precisa de nada. O Espírito Santo sabe tudo. Foi o Eterno que fez tudo. Foi o Eterno que deixou tudo. O Espírito Santo não precisa de doutor, não precisa de professor, não precisa de astrônomo de Satanás. O Espírito Santo não precisa de estudar de Satanás. O Espírito Santo não precisa de faculdade de Satanás. O Espírito Santo não precisa de estudados de sinal no céu, de doutores. O Espírito Santo não precisa. O Espírito Santo sabe exatamente. A Virgem, o sinal no céu, sem imagem, sem marcar nada. Ele não precisa de nada. Simplesmente as estrelas no céu. E o Espírito Santo sabe. E quando o entendimento é do Espírito Santo, é Ele que diz à pessoa, é Ele que abre a mente, é Ele que ensina, é Ele que faz olhar para o céu e entender cada estrela, e saber cada estrela, e entender cada estrela. Sem precisar de marca nenhuma, sem precisar de marcação nenhuma, sem precisar de ninguém marcar nada no céu. O Pai não precisa de marca. O Pai é o dono do céu, é o dono das estrelas. Foi Ele que fez o céu, Ele fez as estrelas, Ele fez tudo. Ele precisa marcar alguma coisa para saber de alguma coisa? Ele precisa de marca para saber alguma coisa? Satanás marcou tudo. Satanás marcou tudo para hoje acontecer o que aconteceu. A Virgem Maria no céu, no sol. Porque o Pai precisaria de marca para Satanás hoje fazer isso? Aparecer essa imagem no céu, que hoje dizem que é a Virgem, dizem que é a Virgem Maria, dizem que é a Virgem do céu, que está com a lua debaixo dos pés, vestida do sol e com coroa de 12. Por que o Pai faria isso?
Porque o Pai traria uma imagem do céu para confirmar o quê? Não já tem o Espírito Santo que confirma tudo? Quem não tem o Espírito Santo é que precisa estudar, é que precisa ser confirmado, é que precisa ser estudado, é que precisa de equipe, é que precisa de intérprete, é que precisa de filósofo, é que precisa de filosofia, é que precisa de estudo dos antigos. Para que mais antigo que o Espírito Santo? Para que mais antigo que o Espírito Santo? Não existe terra antes de Adão e Eva. Quem quer saber a verdade, vai ler o livro de Melquisedeque. Antes e depois do Melquisedeque, não existe mais nada. Não tem livro de antigos. Tudo que existiu foi antes do dilúvio. Não existiu esses 3 tantos de terra. Não existiu primeira terra, segunda terra, terceira terra. Isso não existiu. Existiu o livro do Melquisedeque, quando o Pai fez o jardim do Éden. Quando Adão e Eva caiu e o jardim do Éden foi suspenso. E Eva e Adão veio para a terra. Não existiu mais nada antes disso. Não tinha civilização alguma em lugar nenhum. Tudo começa no Melquisedeque. Quem acreditar no Melquisedeque acreditou. Quem não acreditar, não acreditou. Não vai deixar de ser verdade porque alguém não acredita. Porque o Espírito Santo diz, tudo começou no Melquisedeque. Antes da eternidade. Existia o eterno, o lado eterno. Vai ler o livro de Melquisedeque, que não vai ter confusão, não vai ter dúvida, não vai ter que estudar antigos. A serpente é antiga, Satanás é antigo. Ele deixou escritos antigos para hoje querer dizer que porque é antigo, é verdadeiro. É verdadeiro se está de acordo com as escrituras sagradas. Por mais que Satanás mexeu, por mais que ele camuflou, ainda é a base. A segurança é a base, as escrituras sagradas. O que está fora das escrituras sagradas é mentira, é acréscimo de Satanás. Unicamente existiu o que está escrito no livro de Melquisedeque. Antes a eternidade, o eterno. Não existia mais nada além da eternidade, o eterno. Até que ele veio realizar o seu sonho, que foi ter um reino. Quem fala é o Espírito Santo. Ai de quem desmentiu o Espírito Santo. Ai de quem falar contra o Espírito Santo. A palavra diz, se falar mal do Pai, se falar mal do Filho, será perdoado. Mas se falar mal do Espírito Santo, não tem perdão. Nem nessa vida, nem na vida vindoura. Essa pessoa pecou contra o Espírito Santo e ela não tem perdão. O Espírito Santo vai lhe dar um conselho. Não abra a sua boca se você não tem conhecimento das Escrituras Sagradas para desmentir o Espírito Santo. Porque a base do Espírito Santo é as Escrituras Sagradas. Ela certa, ela errada, ela camuflada, ela é ocultada. A forma que fizeram com ela é a base. Porque o Pai não deixou acabar com a palavra dele. O Pai não deixou destruir a palavra dele. O Pai não deixou Satanás eliminar a palavra dele. Os livros apócrifos, os que têm base nas Escrituras são verdadeiros. Os que não têm base, foi Satanás que acrescentou. É acréscimo de Satanás. O Espírito Santo fala daquele livro Sabedoria de Sofia. Aquele livro não é inspirado no Espírito Santo. Aquele livro não tem base com as Escrituras Sagradas. Aquele livro não é verdade. Aquele livro é falso, que fala dos 2 deuses. O Deus do bem e o Deus do mal. Que Deus é dual. É mentira. Satanás é mentiroso. E quem estiver propagando essa mentira está aliado com Satanás. Está deixando Satanás usar a sua boca para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas. Essa pessoa vai para o lago de fogo. E todos que estiver ouvindo ela, todos que andar com ela, vai para o lago de fogo também, porque está aliado a Satanás. Está deixando Satanás usar a sua boca. Caiu na mentira de Satanás. Caiu nas garras de Satanás. Não existe 2 deuses. Não existe Deus bom, não existe Deus ruim. O Deus é dual. Deus tem a parte boa, Deus tem a parte ruim. Não existe.
Não existe. Quem fala é o Espírito Santo. Acreditou é o que ele disse. Não acreditou é o que ele disse. A palavra diz que não vai tirar um tio da palavra sem que não aconteça todas essas coisas, assim como o Espírito Santo fala, assim como é a verdade a palavra. É mentira. Não existe um Deus dual. Não existe um Deus bom e Deus ruim. Não existe. Existe o eterno, bom, a sua essência é boa. Existe Satanás, existe Lúcifer, o anjo rebelde que quis roubar o trono do Pai. Quando o Pai, na sua eternidade, ele fez o seu reino, ele criou esse ser, esse anjo de luz chamado Lúcifer. É por isso que o nome dele é Lúcifer, porque ele era o portador da luz. Ele sabia todas as revelações do Pai. E quando o Pai construiu os outros mundos, construiu os outros anjos, os outros moradores dos outros mundos, que o Pai fez a capital, em Sião, ele era o anjo à direita do Pai. Ele sentava no trono do lado do Pai. Ele governava o reino com o Pai. E ele intentou no coração roubar o reino do Pai. E ele veio com esse plano da ciência do bem e do mal. Quem é do bem e do mal é ele. Satanás, Lúcifer, o Satã, o rei das trevas, é ele que é da ciência do bem e do mal. É ele que é o Deus bom e o Deus mau. Quem anda aí apregoando esse Deus bom e esse Deus mau é Lúcifer que você está apregoando. Você está falando do anjo caído. É ele que é o Deus bom e o Deus mau. Porque ele é o da ciência do bem e do mal. O reino do Criador é do bem. Não tem bem e mal. Unicamente o Criador venceu ele na cruz do Calvário. E o Criador subjugou ele. E agora ele fica do lado da palavra, que é o lado da maldição. Porque o lado da bênção é o Pai que honra, é o Pai que guarda, é o Pai que livra. Mas não é que o Pai é bem e mal. É que ele cumpre. Ele está subjugado. Ele está dominado. Então o lado ruim da palavra, ele cumpre o lado ruim. Não porque ele tem poder ou autoridade, mas porque assim o Pai permitiu. Que ele fica do lado dos rebeldes, do desobediente à palavra. E o Pai abençoa os que ficam do lado da obediência, os que ficam do lado da salvação, da vida eterna. E ele cumpre os da rebeldia, da desobediência, que não vai voltar para a eternidade, que vai para o lago de fogo com ele, mas não quer dizer que ele tem nenhum poder, nenhuma autoridade. O Pai subjugou ele. O Pai subjugou ele. O Pai venceu ele na cruz do Calvário. E ele está dominado, está subjugado. E quando uma pessoa é rebelde, desobediente à palavra, ele cumpre o lado da rebeldia, o lado da desobediência. Porque assim o Pai permitiu. Assim o Pai decidiu. Não é que ele manda em nada. E nem é que o Pai é bom e ruim. É que a palavra é bênção e maldição. Mas é o mesmo eterno, o mesmo poderoso, que opera sobre a bênção e a maldição da palavra. Apenas o Pai permite que o que foi amaldiçoado cumpra o seu lado de maldição, mas ele está subjugado e condenado. Ele vai para o lago de fogo, ele cumpre a palavra para a perdição dele, porque ele já está perdido, ele já morreu mesmo, então ele fica do lado da morte. E quem segue ele está junto com ele, se preparando para o lago de fogo com ele. Só existe o eterno, o Criador de todas as coisas. E ele não é mau e nem bom. Ele é bom porque ele veio aqui no mundo e ele provou que ele é bom. Ele morreu calado, ele sofreu calado. Ele não pecou. Ele não foi rebelde à palavra dele mesmo. Ele não fez o mal. Ele não foi igual o anjo caído. Ele não fez o mal. Ele não foi mal. Ele provou até a morte que a natureza dele é boa, que ele é bom. É por isso que só vai ser salvo os que vierem para a palavra e tiver a natureza transformada, a natureza aprovada, que a natureza é boa, porque foi restituída pela palavra, foi regenerada pela palavra, nasceu de novo da palavra. Então só vai voltar para o eterno quem tem a natureza boa dele,
quem voltou a participar da natureza boa dele. Quem não tem a natureza boa dele, tem a natureza do anjo caído, a do bem e mal, que é o reino da ciência do bem e do mal. Essa natureza maligna de Satanás, do anjo caído, não vai herdar o reino do eterno. Essas naturezas do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, do Deus dual, bem e do mal, Lúcifer, o anjo caído de Satanás, vão para o lago de fogo com ele. Então essa imagem que apareceu no céu não foi o eterno. Não foi o eterno. Não se iluda. Vocês estudadores, vocês doutores, vocês professores, vocês que foram na faculdade de Satanás, na astrologia de Satanás, na astronomia de Satanás, vocês que foram estudar com os anjos caídos, vocês que sabem histórias antigas de Satanás, histórias antigas da serpente, não se iludam. Vocês querem saber demais, vocês querem saber tudo, vocês estão aprendendo com a serpente, porque o Espírito Santo não precisa de imagem para falar a verdade. O Espírito Santo não precisa de uma imagem para falar da Virgem do Apocalipse. O Espírito Santo, ele abre o entendimento. Ele abre o entendimento. Ele não precisa de imagem para confirmar a palavra, para abrir o entendimento, para abrir os olhos da pessoa, os olhos espirituais, para abrir a palavra. Ele não precisa de imagem. A palavra diz, bem-aventurados que creem. Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Tomé teve que ver Yahushua para crer. Teve que colocar o dedo no furo lá da mão de Yahushua para acreditar que Yahushua ressuscitou. A palavra diz da Virgem. Não tem que ter sinal no céu. Não tem que ter imagem no céu. Não tem que ter nada. Não é por ver. Não é por vista. É por fé. É por crer. Crer no que está escrito. Crer no que está falando. Quem abre o entendimento é o Espírito Santo. E ele não precisa de nenhuma imagem. Ele não precisa colocar nenhuma imagem no céu. Ele não precisa de nenhuma imagem no céu. Ele não precisa desenhar o céu. Ele não precisa. Ele precisa de uma mente. Uma mente aberta. Uma mente limpa. Uma mente sem ser um depósito de Satanás. Uma mente sem estar ocupada com Satanás. Uma mente limpa, para o Espírito Santo operar, para o Espírito Santo instruir, para o Espírito Santo dar sabedoria, dar discernimento, dar entendimento, abrir a palavra, abrir os olhos espirituais, abrir o entendimento, iluminar a mente dessa pessoa com a palavra. É disso que o Espírito Santo precisa. Ele não precisa de desenho no céu, ele não precisa de imagem no céu. Isso foi Satanás que fez, esse céu desenhado, para hoje ele cumprir os desenhos dele com aquela imagem no céu. Vocês estão cegos, vocês não entendem, vocês doutores, vocês estudados, vocês professores, vocês das faculdades de Satanás. Hoje vocês estão vendo aí Satanás provando o céu desenhado dele, o que vocês estão vendo no céu aí, ele provando o céu desenhado dele com a imagem dele no céu. Vocês estão vendo aí Satanás cumprindo tudo, Satanás mostrando tudo, que esses desenhos no céu foi ele que desenhou. Quando foi que o Pai mandou alguém desenhar o céu? Quando foi que o Pai mandou? E por que o Pai mandaria? Por quê? Para que o Pai queria um céu desenhado? Por acaso o Espírito Santo é esquecido? Por acaso o Pai é esquecido? Para precisar de desenho, para o Pai falar alguma coisa? Não foi o Pai que deixou os sinais? Não é o Pai que sabe os sinais? Por acaso o Pai vai esquecer sem desenho? Isso é coisa do homem. Isso é coisa da mente de Satanás. Para querer se passar pelo Pai. Para querer ter o entendimento do Pai, a sabedoria do Pai, o conhecimento do Eterno. Mas o Eterno diz com todas as letras, ele não está nesses desenhos do céu. Ele pode estar nas estrelas. Ele pode ter deixado os sinais nas estrelas. Ele pode falar através das estrelas. Ele pode falar através da lua, através do sol. Mas ele não fala através de desenhos. Ele fala através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre a palavra.
É o Espírito Santo que abre o entendimento, é o Espírito Santo que abre a mente, é o Espírito Santo que dá conhecimento, é o Espírito Santo que dá sabedoria, é o Espírito Santo. Se o entendimento não é pelo Espírito Santo, se o entendimento não é do Espírito Santo, segundo a palavra, é Satanás enganando. É Satanás enganando. Satanás enganando. Não se iludam. Não se engane. Nem todos os apócrifos são verdadeiros. Só é verdadeiros que têm base nas escrituras sagradas. Porque as escrituras sagradas foi ocultada. Então os apócrifos verdadeiros é contando o resto da história que está ocultada. É simplesmente isso. O Pai não deixou um livro diferente. O Pai não deixou uma história diferente. A história é a mesma. O Pai disse, se alguém trouxer um evangelho que não seja esse, é anátema, é maldição. Qualquer pessoa que vir contar uma história que não tem base nas escrituras sagradas, é maldição. É Satanás que trouxe, foi Satanás que trouxe aquela história. Aquele livro apócrifo que o Pai teve caso com Maria Madalena. Que loucura é essa? Que mente endemoniada é essa? Que mente maligna é essa? Porque o Pai, o Eterno, vinha aqui na terra ter caso com uma mulher? Que loucura é essa? Quem está emprestando a sua mente para Satanás trabalhar? Quem está divulgando uma história dessa? Quem está compartilhando com Satanás? Quem está concordando com Satanás numa obra dessa? Quem está deixando Satanás usar a sua boca para contar uma história maligna dessa? Porque o Pai viria, o Eterno, quando se fala do Filho, se fala do Eterno. Era o Eterno e Yahushua. Mas não na forma de Deus poderoso, mas na forma de Filho. Porque o Eterno viria a esse mundo ter caso com mulher. Por quê? Alguém pode responder isso para o Eterno? Ele quer uma resposta de quem anda divulgando isso, de quem anda emprestando a sua boca para Satanás, falar que ele teve caso com Maria Madalena. Ele quer saber dessa pessoa que está abrindo a sua boca e deixando Satanás lhe usar para propagar essa má fama do Eterno. Você se prepara para o lago de fogo. Você que anda deixando Satanás usar a sua boca para defamar o Eterno, que ele veio aqui nessa terra ter caso com Maria Madalena. Você prepara para ir para o lago de fogo. Ou você fecha a sua boca e para de propagar esse livro maligno de Satanás, ou você se prepara para ir para o lago de fogo, que é para lá para onde ele vai. E você vai confirmando a história dele, que o Eterno veio aqui para ter caso com Maria Madalena. Esse livro é falso. Esse livro é mentiroso. Nenhum livro apócrifo que não tem base com as escrituras sagradas é verdade. É falso. Vocês estão avisando. Vocês estão avisados. Vocês abrem as suas bocas para colocar o lixo de Satanás dentro, se vocês quiserem. Colaborando com Satanás para defamar o Eterno. Vocês é que sabem se vocês querem ir para o lago de fogo com ele, ajudando ele a defamar o Eterno. É vocês que sabem. Hoje o Espírito Santo coloca o sangue de vocês sobre a cabeça de vocês. É vocês que sabem se vocês vão continuar abrindo suas bocas para colaborar com o lixo de Satanás, defamando o Eterno. E vocês vão lá para o lago de fogo. Lá para o lago de fogo com ele. E lá vocês vão lamentar. Vocês terem colaborado com Satanás. Defamar o Eterno. E lá vai ser tarde para vocês. Ou vocês fecham a sua boca e se arrependem do seu pecado. E não colaboram com Satanás. É o recado do Eterno para vocês. Que estão aí lendo os apócrifos. E não sabem nem de que inferno esse apócrifo saiu. Nem de que boca de serpente saiu. Só porque é antigo. Só porque foi escrito por pessoas antigas. Os antigos tinham Satanás também. Os antigos estavam mortos também. Eva e Adão não é de hoje. É da antiguidade. E todos morreram. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória do Eterno. Satanás usou bocas antigas.
Satanás usou os antigos para deixar os seus escritos hoje. Se certifique que o que você está lendo tem base nas escrituras sagradas. Concorda, confirma com as escrituras sagradas. Se não tem, você é responsável. Você é responsável pela sua escolha e pelo que você está fazendo. E o Criador lhe avisa. Você não está mais inocente. E essa virgem do céu, não foi o Eterno que mandou essa imagem. Não foi o Eterno. O Eterno não ia alimentar uma idolatria à Virgem Maria. O Eterno não ia alimentar uma adoração à Virgem Maria. Nunca, jamais. Nunca, jamais. O Eterno vai falar através de imagem nessa terra. Porque ele diz que os idólatras vão para o lago de fogo. Como é que ele vai usar a imagem para dar vazão à idolatria na terra? Vocês estudados, vocês doutores, vocês professores, vocês da faculdade de Rassatã, vocês mestres, vocês são os piores. Vocês são os piores para colaborar com a mentira de Satanás, para colocar fama no Eterno. O Deus de vocês é Lúcifer. O Espírito Santo já aproveita para dizer aos moradores da terra, todos os moradores da terra, aonde existir uma alma que respira, aonde estiver uma alma respirando, o Espírito Santo fala, morador da terra, foi uma alma vivente, morador da terra. O Deus de vocês é Lúcifer, o anjo caído, o Deus dual, o Deus da ciência do bem e do mal, o Deus que faz o bem e o Deus que faz o mal. É Ele, o Deus da terra. O Deus da terra é Lúcifer, é Rassatã, o anjo caído. Ele criou as religiões. Ele recebe a adoração de vocês através de suas imagens de escultura, através dos seus ídolos. Ele recebe todos os rituais de vocês de adoração. Ele recebe tudo. É por isso que todos os caminhos levam a ele. Satã, o Deus desse mundo, todos os caminhos levam a ele. Quais são os caminhos? Todas as religiões levam a Lúcifer, o anjo caído. Leva a Lúcifer, o anjo caído. Todas as adorações levam a ele. Todos os caminhos levam a ele. Todas as religiões levam a ele. A Lúcifer, o anjo caído. Ele é o Deus de vocês. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus do mundo. O Espírito Santo alerta vocês. O Espírito Santo avisa vocês. E vocês do Brasil, da Virgem Maria, vocês da padroeira do Brasil, ele trouxe essa imagem do sol para avivar a adoração a Maria. Vocês da Virgem Maria, ele veio falar com vocês através dessa imagem para vocês avivar a adoração a ela e os demais que se envolverão, influenciado com a Virgem do céu, que também é a mesma. É a adoração a Maria. Quem foi a Virgem não foi a Maria. Quando a palavra diz da Virgem, fala da igreja. Quando a palavra diz a mulher, fala da igreja. Não fala de uma mulher, um ser, uma imagem, uma pessoa. Fala do grupo de pessoas que representava a igreja. Primeira igreja, a mulher do Eterno, Israel, comunidade, assembleia. Depois, Yahushua, igreja dos apóstolos, representada pela Virgem. Então a mulher, Israel, representada pela mulher. Igreja, Yahushua, representada pela Virgem. Isso não tem nada a ver com a imagem no céu. Isso não tem nada a ver com a imagem nas estrelas. Isso não é literal. Isso não tem nada a ver com representação com imagem. É unicamente uma representação sem imagem.
esvazia para o Espírito Santo operar através do entendimento pela palavra. A palavra diz que o Pai, que Yahushua deu graças ao Pai, porque ocultou o entendimento dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Esse sábio e entendido das faculdades de Satanás, das faculdades dos anjos caídos, esse sábio e entendido não sabe de nada. Não sabe de nada. Eles vivem consultando uns aos outros, perguntando uns aos outros, querendo saber por si mesmo. Se eles soubessem, eles não consultavam ninguém, eles não perguntavam a ninguém. Perguntavam ao Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tudo e não precisa perguntar a ninguém para saber de alguma coisa. Quem tem o Espírito Santo, sabe pelo Espírito Santo. Não sabe porque perguntou a outro estudado e os estudados souberam. O que o Pai diz? Que ele ocultou dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Vocês não têm raciocínio? Vocês não conseguem raciocinar? E tem mais uma coisa, a inversão está acontecendo, a inversão está aí. Mas a palavra diz, o profeta é de Deus, está falando pelo Espírito Santo, está falando pela boca do Eterno, se tudo que ele falar se cumprir. Porque antigamente, quando um profeta abria a sua boca e ele não era do Eterno, e o que ele falava não se cumpria tudo, ele era apedrejado. Então hoje, para abrir a boca dizendo que foi o Pai que falou, tem que ter compromisso e responsabilidade. E vai ter que se cumprir tudo o que falou. Não vai faltar nada para ser falando pela boca do Pai, falando que o Pai está mandando falar, vai ter que falar tudo. Vai ter que se cumprir tudo o que falou. Então as pessoas sigam, as pessoas observem quem está falando, veja se está acontecendo, veja o que já falou e o que já aconteceu e siga o resto. Se acontecer tudo, está falando pela boca do Pai. O Pai mandou falar, mas se está falando de si mesmo, de conhecimento do homem, de estudo do homem, vai se envergonhar, porque não vai acontecer tudo. Mas se é pela boca do Pai, o mundo se prepara. O mundo se prepara. E segue ouvindo o restante do cumprimento dos sinais. É isso que o Espírito Santo diz para os que estão abrindo a sua boca aí e falando a palavra do Eterno. E falando de estrelas no céu. Mas o Espírito Santo diz, retira desenho do céu. Retira. Fala pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe tudo. O Espírito Santo conhece as estrelas. O Espírito Santo conhece o céu. O Espírito Santo sabe os sinais. E o Espírito Santo confirma. E o Espírito Santo instrui. E o Espírito Santo dá discernimento, dá conhecimento, dá sabedoria. E o Espírito Santo honra a boca daquele profeta que ele usou. Então vocês estão avisados. Não caiam no engano de alimentar a adoração à imagem ao céu. Porque vocês chegaram ao extremo. Agora vai adorar a Virgem no céu. Simplesmente ela sumiu, desapareceu. Porque se ela ficasse lá no céu, vocês já faziam uma romaria indo para lá. E você já montava suas barracas, você já ia vender suas comidas, você já ia fazer um comércio em volta do local que estava a imagem no céu. Porque vocês sempre estão correndo atrás de adorar. Sempre estão correndo atrás para adorar o que não sabe, para adorar o que não tem noção, não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem conhecimento de onde aquilo veio. E por que veio e para que veio? O Pai não manda ninguém adorar imagem alguma em lugar algum, nem de escultura, nem de bronze, nem de ferro, nem de barro. Agora para completar vem no céu, para aumentar a idolatria. Agora Maria apareceu no sol, no céu e no sol. Já não bastava adorar ela na terra? Agora vai adorar no sol e no céu também? O Espírito Santo avisa a todos vocês, adoradores
Maria. Vocês nem se alegrem, vocês nem se animem. O Criador não tem parte com esse negócio. O Criador não mandou essa imagem para o sol. O Criador não colocou essa imagem lá. Muito pelo contrário, ele diz a vocês: pare de adorar Maria, pare de adorar a Virgem. Vocês irão para o lago de fogo, porque vocês estão com pecado de idolatria. Então por que o Pai traria uma virgem no céu para vocês? Para alimentar a idolatria de vocês. Porque o Pai colaboraria, mandando vocês para o lago de fogo, trazendo uma imagem no céu para vocês adorarem. E isso não tem nada a ver com virgem de Apocalipse. Isso não tem nada a ver com desenho no céu. O Pai não mandou desenhar o céu. O Pai não precisa de desenho no céu. O Pai não é esquecido para não saber os sinais, para não saber as estrelas, para não saber o que está no céu. Por acaso o Pai olhar para uma estrela, ele não sabe o que ela representa, ele não sabe por que ela está lá, ele não sabe o que há de acontecer com ela. Não foi ele que colocou a estrela lá? Por acaso o Pai é esquecido? O Pai não lembra porque as estrelas estão lá? Sendo um plano dele para o futuro, ele esqueceu? Alguém precisa desenhar para ele lembrar? O Pai é esquecido? O Pai não lembra das suas coisas? O homem que é mais zeloso que ele? O homem é mais cuidadoso que ele? O homem precisa desenhar para o Pai saber o que é? Muito pelo contrário. Vocês não têm o Espírito Santo para revelar a vocês. Por isso vocês ficam se batendo através de estudados, através de professores, através de doutores. Entendam. Vocês não têm o Espírito Santo. Vocês têm as faculdades de vocês. Vocês têm os antigos de vocês. Os doutores de vocês. E esses doutores estudaram com quem? De onde vieram esses doutores? Que livros eles estudaram? Quem fundou as faculdades? Por acaso foi o Espírito Santo que fundou alguma faculdade? Por acaso foi o Espírito Santo que instruiu alguém nas faculdades? Isso tem a ver com Satanás e os anjos caídos. Então como que vocês vêm entender coisa do eterno sendo instruídos por Satanás e os anjos caídos? Desistam de querer aprender alguma coisa do eterno através de Satanás e os anjos caídos e de suas faculdades. Se vocês querem saber de fato e de verdade, vai buscar o Espírito Santo, vai buscar a palavra, vai aprender pela palavra e pelo Espírito Santo. Que aí o entendimento de vocês é seguro, é garantido. E Satanás não vem com uma imagem para dar mais asa a vocês, para dar mais liberdade a vocês, para vocês caírem mais no engano, caírem mais na mentira e alimentar mais a idolatria no Brasil. É isso que o Espírito Santo diz a vocês, que o Espírito Santo não tem vocês como enganado, não tem vocês como inocente. Ai de vocês que continuem acreditando em Satanás e os anjos caídos, para ele trazer mais imagem no céu para vocês alimentar a idolatria de vocês. Ai de vocês que ficam ouvindo antigos da antiguidade, só porque aquela história é antiga. Satanás é antigo, a serpente é antiga, também tinha escritos antigos que Satanás deixou. A base para vocês é as escrituras sagradas. O que passar das escrituras sagradas, o que não tiver base nas escrituras sagradas, é de procedência maligna. É Satanás que está trazendo para vocês as antiguidades dele, para vocês terem como verdade hoje. Verdade é a palavra, verdade é as escrituras sagradas. Se não está de acordo com as escrituras sagradas, o Pai não quer saber o que Satanás fez na palavra. O Pai quer saber que ele confirma a verdade lá, porque lá é a verdade. Quer confirmação do Pai? É na palavra. É na palavra, é nas escrituras sagradas. Fora as escrituras sagradas, é engano de Satanás, através de livros antigos, através de escritores antigos, através da serpente antiga, a velha serpente, a serpente do engano, a serpente da mentira, fazendo vocês errar para ir para o lago de fogo com ele. Mas o Espírito Santo alerta vocês, adverte vocês, venham para as escrituras sagradas, busquem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade.
Vocês sem o Espírito Santo, vocês vão errar. Vocês não têm chance de não ser enganados, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele vai ficar com o que está escrito. Ele vai ficar com a palavra. Então, quer a verdade? Quer o Espírito Santo? A base é a palavra. A base é as escrituras sagradas. Não importa o que está camuflado, não importa o que está riscado, não importa o que está rasgado, não importa o que Satanás fez. Importa que o Espírito Santo está aqui, o autor está aqui. E o autor confirma tudo desde o princípio. E o livro de Melquisedeque é a verdade. É o que aconteceu lá em cima, na eternidade. Antes da eternidade, só existiu o eterno. A terra era um buraco negro. Lá nunca existiu ninguém. Não existe essas histórias dos antigos. Isso é mentira de Satanás. São seus escritores antigos. São seus livros antigos. São as suas mentiras antigas. Não é porque é antigo que é verdade. A serpente é antiga e deixou mentiras antigas para hoje ser contada como verdade. Nunca existiu naquele buraco negro, aonde o anjo caído se rebelou e fundou o reino, que depois foi a terra. Nunca existiu ninguém lá. Nunca! Nunca! É o Espírito Santo quem diz. Acredite se quiser. Antes de Adão e Eva no jardim, naquele pontinho preto, naquele buraco onde foi a queda do anjo caído, nunca existiu ninguém. Os primeiros habitantes de lá, quando o Pai construiu lá e levou o jardim, foi Adão e Eva. Não existiu mais ninguém antes de Adão e Eva. Não existiu. Não existe civilização antiga para contar a história mais antiga que o Espírito Santo. E não existe civilização antiga que saiba a verdade mais do que o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: só existiu Adão e Eva. Adão e Eva. Melquisedeque é a verdade. Além de Melquisedeque, não existiu mais nada. Não tem livro que Satanás traga da civilização mais antiga. É mentira. Ele criou essa civilização antiga na cabeça dele e contou essa mentira para hoje ser contada como verdade. Não existiu. Melquisedeque é a verdade. Aconteceu como está em Melquisedeque. Depois das escrituras sagradas que contam a queda de Adão e Eva, o complemento em Melquisedeque. Não existe outro livro além da verdade das escrituras e Melquisedeque. E só existiu Adão e Eva. Adão e Eva. Antes de Adão e Eva, não tinha mais ninguém. Só tinha os anjos. Os anjos que o Pai tinha criado lá em cima. Antes da rebelião. Antes da rebelião, os anjos, os mundos, a sua capital, Sião, o anjo, as hostes angelicais, a queda, Adão e Eva, lá onde estava, aquele local escuro que o Pai não quis revelar, lá não tinha acontecido nada, lá não existia nada, lá era apenas a prova, o teste de fidelidade. Quem quiser conhecer a verdade, quem quiser saber a verdade, vá ler o livro de Melquisedeque. Vai ouvir no YouTube o livro de Melquisedeque. É a verdade. Não existe outra verdade, além das escrituras sagradas, além daquele livro. Outra história que apareceu, não importa quão antiga é a civilização, não importa quão antigo é a história contada naquele livro, foi Satanás. Satanás que inspirou aquele livro, inspirou aquela civilização e trouxe essa mentira para ser contada como verdade. Mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. E ele conhece a antiga serpente. E a antiga serpente não tem como
mentir para ele. Porque o Espírito Santo foi o criador da antiga serpente. A antiga serpente tem alguma chance contra o Espírito Santo? Quem tem chance? O criador ou a criatura? Quem criou quem? Então quem está falando a verdade? Agora você escolha. Quer ficar com a serpente ou com o criador? Quer acreditar na antiga serpente ou no criador? Acredita? A vida é sua, problema seu. Acredita? Mas fica você sabendo que a antiga serpente vai para o lago de fogo. E você vai com ela. É simples assim. É sua escolha. Para onde você vai. Mas se você resolver acreditar no Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guia a toda a verdade, segundo as Escrituras Sagradas, o que está escrito, você crê nas Escrituras Sagradas, você crê na palavra, você se voltar para a palavra, você recebeu o Espírito Santo, e você vem aprender com o Espírito Santo na palavra, aí você fez uma boa escolha, aí você é salvo. Você escolheu pela salvação. Mas se você escolher os livros enganosos, os livros mentirosos da antiga serpente e as mentiras da serpente, então você é para o lado de fogo com a serpente. Foi isso que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito Santo veio simplesmente dividir os filhos do reino e os filhos da serpente. Você é filho da serpente? Pronto, continua com a serpente. Você é filho do reino? Abandona a serpente, vem para o reino. Essa é a divisão. É simples assim. E a Yeshua vai chegar, que não está longe, está muito perto, se prepara. E ele só tem compromisso com os filhos. Ele não tem compromisso com serpente, nem com filho de serpente. Filho de serpente e serpente vão tudo ser lançados no lago de fogo. Ele vai levar só os filhos dele. Só os que têm compromisso com o reino dele. Só os que vieram para a verdade. Abandonaram a serpente. Abandonaram a mentira. Não tiveram prazer na iniquidade. Antes tiveram amor à verdade. É isso que o Espírito Santo veio separar. A operação do erro, do amor à verdade. Hoje o Espírito Santo falou a verdade de tudo. De tudo! E o Espírito Santo está aqui. E tudo que a serpente falar, ele vai dizer que é mentira. Que a serpente está mentindo. E vocês decidam seguir a serpente ou o Espírito Santo. A vida é de vocês. A escolha é de vocês. O Espírito Santo veio aqui para alertar, abrir os olhos, falar a verdade. Porque Yahushua está voltando. Yahushua está chegando. Yahushua, Jesus que vocês dizem, que o nome dele nunca foi Jesus. E Yahushua também não é Yeshua. E Yahushua, o nome do Filho do Eterno, Yahushua. E Jesus, para vocês aí, é o anjo caído, é Lúcifer. Jesus é Lúcifer. É porque para os católicos e para os evangélicos, ele tem o nome de Jesus. Mas é o mesmo anjo caído. É o mesmo Lúcifer. É o mesmo rei das trevas, Satã. É o mesmo, que é o Deus do mundo inteiro. Todas as nações têm seus deuses. Por isso que fala, todos os caminhos levam a Deus. Sim, a Satã, o rei das trevas, o anjo caído, Lúcifer. Todas as religiões levam a ele. Todas as religiões e a adoração a ele. Todas as religiões servem a ele. Vocês estão certos quando vocês dizem que todos os caminhos levam a Deus. Esse Deus aí, o Lúcifer, o Satã, o anjo caído, ele é o Deus de vocês. Porque o Eterno, a palavra diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. A palavra. Ninguém vem ao Pai a não ser pela palavra. Não importa o que Satanás fez com as escrituras. Não importa. O Espírito Santo está aqui para velar pela palavra, para honrar a palavra. Não importa. Se voltem para as escrituras. Não importa a condição que ela se encontra. Não importa o que Satanás fez. Importa que o Espírito Santo está aqui para honrar o que está escrito, para honrar a palavra do Eterno. Então, a palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pela palavra, Yahushua.
Então, qualquer caminho que você for, que te leve às imagens de escultura, que te leve aos deuses pagãos, que te leve aos deuses falsos, que te leve às tuas adorações desconhecidas, a deuses estranhos, tu está levando a Lúcifer, a Satã, o anjo caído. É a ele que tu está levando. Hoje o Espírito Santo te alerta, abre teus olhos, fala a verdade. O único que é a verdade e a vida é Yahushua, a palavra. Hoje tem as religiões, a religião evangélica, a religião católica e as religiões do mundo, e tem a palavra. A salvação está nas escrituras sagradas. Não tem outro meio de se salvar senão pelas escrituras sagradas. Não tem outro meio de se salvar senão pela palavra. E pelo Espírito Santo, que abre a palavra e abre o entendimento e abre os olhos espirituais e mostra a verdade. Fora a palavra, fora o Espírito Santo. Anjos caídos, demônios, Satanás, Lúcifer, os deuses das nações, os deuses de vocês, os anjos caídos, Lúcifer, o anjo caído, eles são os deuses de vocês, os deuses das nações. E o chefe, o Deus maior, é o anjo caído, Lúcifer. Hoje vocês estão avisados. O Deus de vocês, Jesus, é Lúcifer. O anjo caído, Lúcifer. Jesus é Lúcifer, o anjo caído. Vocês servem a eles. Vocês adoram a ele. Nos seus cultos vocês cantam para ele. Vocês batem palma para ele. Vocês dançam para ele. Vocês fazem festa para ele. A adoração de vocês é para ele. Os louvores de vocês cantam para ele. Os shows gospel de vocês cantam para eles. Cantoras gospel, vocês cantam para Lúcifer, Jesus. Cantores gospel, vocês cantam para Lúcifer, Jesus. Não se iludam, não se enganem. Não é de hoje que o Espírito Santo diz isso a vocês. Fala a verdade para vocês. Não se iludam, não se enganem. Vocês dão show para Lúcifer. Vocês cantam para Lúcifer. Ele inventou o show gospel. Ele inventou que ele era ministro de louvor. Lá no reino do eterno. Lá não existe ministro de louvor. Lá não existia ministro de louvor. Ele não era ministro de louvor. Ele nunca foi ministro de louvor. E vocês são tão cegos que vocês cantam para ele, mesmo ele dizendo que era ministro de louvor. Vocês perderam o juízo. Aonde está a consciência de vocês? Vocês são irracionais. Vocês são inconscientes. Vocês não têm noção. Vocês não têm discernimento. O próprio diz que era ministro de louvor. E vocês vivem fazendo louvores para ele. Vocês não têm noção. Vocês são igual animais irracionais. Vocês não têm consciência, vocês não têm raciocínio, vocês não raciocinam, vocês não analisam, vocês não pensam por si. Como que vocês vão fazer chores, gospel? Como que vocês vão fazer músicas, sabendo que é ele que é o ministro de louvor? Então vocês cantam para ele. Vocês fazem os seus shows para ele. Quem era o ministro de louvor lá no céu? Então, para quem vocês têm seus louvores? Para quem vocês fazem os seus louvores? Abre os seus olhos, analisa, pensa, raciocina. Vocês estão sem noção. Vocês estão sem juízo, acorda. Vocês estão dormindo, acorda. Vocês estão indo para o lago de fogo com os seus louvores para o ministro de louvor, Lúcifer, o anjo caído, a Satã. Acorda. Acorda! É por isso que vocês, cantoras gospel, vocês vão com suas maquiagens, com suas roupas sedutoras, vocês vão atraindo os homens, vocês vão aí com sua sensualidade, fazendo os homens ficarem tentados por vocês. É isso, vocês não entenderam ainda? Porque o ministro de louvor de vocês não reclama vocês, não se importa com o comportamento de vocês, não liga para a vida de vocês, não liga para as suas nudez,
não liga para suas unhas pintadas, não liga para suas roupas coladas, não liga para os seus cabelos pintados, não liga para a vaidade de vocês, não liga para suas roupas coladas, suas roupas curtas, suas nudez. Vocês não entendem, porque o ministro de vocês não liga para nada disso. Vocês estão certas, porque ele é o anjo caído. Vocês cantam para o anjo caído, o ministro de louvor de vocês. É o anjo caído. Vocês cantam para o anjo caído, Lúcifer. Sabe por que ele não se importa com a vida de vocês, a vaidade de vocês? Porque vocês vão para o lago de fogo com ele. Ele está só alimentando a vaidade de vocês e deixando vocês viverem do jeito que vocês se sentem bem, do jeito que vocês são felizes, do jeito que vocês se agradam. Vocês também, cantores gospel, não é só as mulheres não, com suas calças apertadas. Vocês também, todos vocês que são cantores gospel, que fazem shows, que tem seus louvores, sua música. Todos vocês. Vocês cantam para o ministro de louvor de vocês, o anjo caído, Lúcifer, Satã, o rebelde, o rei das trevas. É para eles que vocês cantam. Se vocês ainda querem saber mais do que o Espírito Santo falou, vocês continuarão sabendo, porque o Espírito Santo vai falar mais sobre isso. Mas vocês se atentem, porque vocês não podem ser apenas ouvintes esquecidos do que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala para o arrependimento de vocês, para vocês sair dela, povo meu, para você participando das suas pragas e dos seus pecados. Sai da apostasia, sai da Babilônia, sai desse meio, sai desse pecado. O Espírito Santo fala para acordar vocês, mas o Espírito Santo sabe que tem os anjos caídos aí no meio. Quando o Espírito Santo fala, ele fala para os anjos arrependidos, que na rebelião participaram lá em cima. Teve os que se arrependeram na rebelião lá em cima, porque vocês são anjos que participaram da rebelião lá em cima. Então, quando o Espírito Santo fala, é os que participaram da rebelião lá em cima e se arrependeram no reino. O Espírito Santo não fala para os anjos caídos, que participaram da rebelião lá no reino, e eles não se arrependeram. O arrependimento para o eterno foi lá no reino, quando se arrependeu lá no reino, antes de ir do jardim, antes de nascer aqui. Então já nasce aqui arrependido, encontra a palavra para ser salvo, para ser resgatado e voltar para o reino. Mas os anjos caídos, eles não têm salvação. E a Yahushua não veio pagar o resgate deles. E a Yahushua não veio morrer por eles. Ele veio morrer pelos arrependidos. Então vocês abrem os olhos. Quando uma pessoa se levanta muito contra o Espírito Santo, critica muito o Espírito Santo, fala muito mal do Espírito Santo, vocês afastem dessa pessoa. Vocês não queiram conta com ela, porque essa pessoa já está condenado, é um anjo caído, não tem mais nada a perder. Ele pode mesmo falar do Espírito Santo o que ele quiser, porque já é um condenado mesmo, não tem salvação mesmo, não é um anjo arrependido. Você, anjo arrependido, que se cuide, afaste de pessoas que falam mal do Espírito Santo, afaste de pessoas que falam mal das ministrações do Espírito Santo, afaste de pessoas que falam mal do canal do Espírito Santo, afaste dessas pessoas, não se alimente delas, elas são anjos caídos, elas falam assim porque elas não têm arrependimento, elas não têm salvação, elas já estão condenadas ao lago de fogo. É um perigo para vocês, anjo arrependido, uma pessoa dessa, afaste dela. Se vocês perceberem uma pessoa que critica o canal do Espírito Santo, fala mal do Espírito Santo, e ela nunca se arrepende, ela insiste em falar mal, ela insiste em criticar, afaste dessa pessoa urgentemente. É um anjo caído.
Anjo caído não tem arrependimento. Anjo caído não tem salvação. Anjo caído está condenado ao lago de fogo. Então afaste dessa pessoa. Esse é o recado do Espírito Santo para os anjos arrependidos se livrar dos anjos caídos. Oh, Paizinho, muito obrigado. Papai querido, maravilhoso.